Tá bom? Então, olha lá agora, Neemias. A palavra de Neemias. Aqui é um pacto que Neemias, né, ele foi incumbido de voltar a Jerusalém ali para reconstruir os muros da cidade. Estavam derribados. Esdras tinha voltado um pouco antes, tinha iniciado o trabalho, e depois Neemias vem para reerguer os muros, né, porque a cidade estava desolada. Ela foi completamente destruída ali por Nabucodonosor. E aqui a gente percebe que quando Neemias ele retorna, ele tem um caráter reformador, tá certo? Ele vem para reformar ali a questão não somente administrativa, mas religiosa do povo. E aí ele vai entrar ali, ele vai chamar os líderes da nação e eles vão entrar num acordo, que está lá no capítulo 10, do verso 29 a 31. Olha o que diz pra gente. Firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano sétimo abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Tá bom? Então o que Neemias faz aqui? Ele conclama os líderes do povo para eles entrarem num acordo. Olha, vamos seguir aquilo que Deus diz para nós? Vamos seguir aquilo que Deus nos orientou? Porque até aqui a gente não fez isso. E esse foi um dos motivos de nós sermos todos dispersados, né, pelos cantos da terra, de Jerusalém ter sido destruída. Agora vamos entrar num acordo? Vamos andar no caminho do Senhor? Vamos andar na lei do Senhor? Vamos santificar o santo dia do Senhor, que é o sábado? E aí eles falam, vamos. Estamos fechados com você. Tá bom? Neemias ele volta lá para a Pérsia para resolver umas questões. Quando ele volta, olha o que ele encontra. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e de toda a sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Lembra o que Jeremias tinha falado anteriormente? Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda a sorte de mercadorias que no sábado vendia aos filhos de Judá e em Jerusalém. Olha só, dentro da cidade de Jerusalém, dentro do Monte Sião, cidade do povo de Deus, cidade santa, estavam morando quem? Estrangeiros, tírios. E esses tírios que eles entraram na cidade, né, começaram a habitar junto com o povo, eles não se converteram. Porque lembra lá de Isaías 56? O estrangeiro que vier abraçar minha aliança, o que ele vai fazer? Ele vai andar nas minhas leis, ele vai guardar o meu sábado. Só que o que esses tírios fazem? Eles trazem mercadoria deles e vendem no dia sábado, em Jerusalém. E para quem que eles vendem? Para os filhos de Judá, ou seja, para o povo de Deus. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse, que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel profanando o sábado? Ou seja, vocês entenderam ainda o que aconteceu com a gente? A gente foi mandado para o cativeiro, Jerusalém foi destruída, e um dos motivos desse foi a profanação do sábado. Agora, quando a gente volta para a cidade, a gente quer reconstruir ela, o que vocês continuam fazendo? Transgredindo o sábado. Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem, e determinei que não se abrissem senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, o que Neemias fez aqui? Ele, como governador da cidade, trancou a cidade. Ele fechou completamente a cidade. Aí lembra lá do maná? Que Moisés teve que chegar no povo e falar, olha, hoje é santo sábado do Senhor. Ninguém sai do seu lugar. Parece que a gente às vezes só entende quando tem uma obrigação, né? Porque o povo estava vendendo, comprando, saindo, trazendo cargas. Aí Neemias tem que fazer o quê? Vou fechar as portas da cidade. Agora todo mundo vai ficar aqui dentro. E é interessante que ele fala assim, né? Dando já sombra às portas de Jerusalém. Por que dando já sombra nas portas de Jerusalém antes do sábado? Porque a gente vê lá que em Levítico, capítulo 23, verso 32, o dia do Senhor, o sábado, ele começa do pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. Tá bom? O sábado não é só o dia sábado. Mas ele começa o quê? No pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. Por que isso? É como a Bíblia conta os dias, né? Quando a gente vai lá para a criação, Gênesis, capítulo 1, verso 5, e assim por diante, cada dia
Qual que é a sequência estabelecida ali? Tarde e manhã. Ou seja, período escuro e período claro. Tá certo? Esse é o dia, né, nos termos bíblicos. Quem mudou essa questão e colocou da meia-noite em diante foram os romanos, né? Mas no Oriente, na linguagem da Bíblia, o dia ele é contado da parte escura para a parte clara. Então, quando dava no pôr do sol de sexta-feira, o que Neemias fazia? Já mandava fechar as portas, já colocava os homens dele nas portas para que ninguém saísse, ninguém ficasse vendendo ali. E no verso 20, então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Protestei, pois contra eles, e lhes disse, por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornar a vir no sábado. Ou seja, né, os mercadores, eles vinham, faziam ali a volta em torno da cidade e ficava só atiçando o povo, né? Olha, vem aqui, vem comprar. A gente passa pelo muro, tem um buraquinho no muro aqui, a gente manda para vocês. E aí Neemias vai falar, por que vocês estão vindo daqui? A próxima vez que vocês vierem, eu vou prender todo mundo aqui. Aí no verso 22, também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me, segundo a abundância da tua misericórdia. Ou seja, Neemias ele sabia que ele estava agindo de uma maneira muito forte, tá certo? Mas ele perde misericórdia. Por quê? Porque o pessoal está profanando o sábado. E ele não pode deixar as coisas continuar dessa maneira. Então ele sabe que ele tá agindo com muito rigor ali, né? Vou lançar a mão de vocês, né? Mas se não fosse dessa maneira, o povo continuaria o quê? Transgredindo. E ele, como autoridade, ele tinha esse dever, tá certo? Ele tinha que dar o exemplo. Se ele deixasse como autoridade de qualquer maneira, se o Neemias, que é Neemias, está fazendo isso, então vamos fazer também, tá bom? E olha o verso 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, ou seja, todas as mulheres que não pertenciam ao povo de Deus. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. E é interessante o que acontece aqui. Por que o povo estava profanando o sábado dessa maneira? Mesmo depois de ter passado pela questão do exílio. Mistura de povo. Tá certo? O que significa isso? O povo de Deus não é um povo que deve ficar enclausurado, que não deve ter contato com outras pessoas. Não, pelo contrário. O povo de Deus foi colocado e estabelecido para ser luz para o mundo. O próprio fato da lei de Deus e o santo dia do Senhor ter sido confiado ao povo de Deus é para que eles testemunhassem diante das outras nações e apontassem para o Deus verdadeiro, Deus Criador. Mas a partir do momento em que eles começam a se relacionar com outras pessoas de crenças diferentes e que não decidem seguir a palavra de Deus, e aí eles começam a ter aquele intercâmbio, o que acontece? Eles acabam se corrompendo. É isso que aconteceu. Os filhos do povo de Deus, eles haviam tomado mulheres de todo outro tipo. Lembra lá de Gênesis 6? Quando vai falar que os filhos do homem começaram a tomar, os filhos de Deus começaram a tomar as filhas do homem em casamento? E aí o que acontece? Começa a querer condescender. Né? Não, mas minha esposa não é da mesma fé que eu, então deixa isso aqui. Não, mas minha esposa aqui, ela não santifica o dia do Senhor, porque ela é de outra, ela crê em outro Deus. Então deixa os meus filhos também aqui não santificar, eles vão seguindo a mão. E o que vai acontecendo? Isso vai corrompendo, vai enfraquecendo o quê? O caráter do povo de Deus. A firmeza em andar nos caminhos do Senhor. Até tírios estavam vivendo no meio de Jerusalém e vendendo para os próprios judeus. E isso revela como, novamente, o povo de Deus estava sendo enlaçado para profanar o dia do Senhor. E sabe por que isso acontece? Porque o diabo, ele odeia o dia do Senhor. Porque é o dia que aponta para o Deus verdadeiro, o Deus criador. Então, tudo que ele puder fazer para que os filhos de Deus profanem o sábado e ele dê risada, ele vai fazer. Tudo que ele puder fazer para que aqueles que decidiram santificar o dia do Senhor transgridam esse dia, ele vai fazer. Tem um ditado que eu não sei se é meu ou se eu ouvi, mas eu digo o seguinte: aqueles que não guardam o sábado dão trabalho para os que guardam o sábado. Tá certo? Se você convive com alguém, ou é muito próximo de alguém que não guarda o sábado, inevitavelmente ele vai te dar trabalho. Tá certo? No dia do sábado, no dia do Senhor. E era isso que estava acontecendo aqui. Novamente, no meio do povo de Deus.